Bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast do Mosquito. Segue, aperte o sininho, compartilha com as vizinhas fofoqueiras da rua, com a sua tia, que eu sei que é fofoqueira. Esparrama pra todo mundo que hoje o convidado é muito especial. Você vai ver depois da vinhetinha. Roda a vinheta. Bem, meus amigos, já rodamos a vinheta, o programa está começando e hoje ele é um programa de outro mundo, vamos dizer assim. Hoje o nosso convidado vai nos contar a pergunta que não quer se calar. Os ETs existem? E para nos explicar sobre isso, sobre esse assunto, nós estamos trazendo aqui o ufólogo Marco Aurélio Leal. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Marco Aurélio Leal, um dos maiores ufólogos do Brasil e do mundo, vai explicar. Os ETs existem ou não existem? Seja bem-vindo, o meu amigo. Poxa, muito obrigado, Mosquito, pela oportunidade. É uma honra estar aqui para a gente poder comentar sobre esses fatos inusitados, ufológicos, que são polêmicos de certa forma, e que é um assunto fascinante de certa forma. É curioso. É muito curioso, desperta muita curiosidade, na população. E muitas pessoas que já viram naves, até ETs. Então hoje a gente está aqui para conversar sobre... Tirando meus primos que é feio, que parece tudo um ET, os ETs existem ou não existem? Me fala. Vamos começar com essa pergunta. Tá certo, Mosquito. Olha, pelas nossas investigações, que já fazem mais ou menos aí uns 20 anos, que a gente faz um trabalho de pesquisa de campo, a gente acredita sim que existem aí seres, que a gente não sabe direito de onde vem, mas que estão visitando aí o nosso espaço aéreo, aqui na Terra. E então são muitos casos, muitos fatos, que a gente vem investigando e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre eles. Então a pergunta tá certa. Existem os ETs? Eu acredito que existem sim, e não sou somente eu que estou falando. A gente tem, por exemplo, nos documentos oficiais da aeronáutica, do exército, é a alusão de que existem esses fenômenos que são tratados como objetos voadores não identificados, que são os OVNIs, os UFOs. Poderia antigamente, por exemplo, o povo falava muito de assombração, poderia ser um ET? Então, de certa forma, o pessoal... mesmo vi assombração todo dia. Não sei se era minha avó, o que era. Inclusive lá em Minas, a gente tem um grande ufólogo que ele investigava os fatos e tinha muito os relatos parecidos com essa questão de assombração, e que na época as pessoas faziam essa alusão a luzes, ao boitatá, mas que na verdade, pelo estudo dele, ele acredita que se trata de fenômenos ufológicos, Entendi. Ô Marco Aurélio, uma pergunta, vamos começar aqui com uma pergunta assim. Cara, onde começou essa curiosidade sua sobre os ETs? Como que veio isso pra você? Como é que você começou a formatar isso? Foi algum acontecimento com você? Me explica, de onde veio? Então, Mosquito... O cara não nasce assim, eu sou ufólogo, eu vou estudar os ETs. Não, alguma coisa aconteceu pra você despertar essa curiosidade. Eu até brinco com os amigos, parece que alguns de nós, parece que nasceu com um mosquitinho que pica a gente da curiosidade. Quando era o ET, hein? O mosquito ET. Eles, desperta pra gente uma curiosidade muito grande nisso, mas eu me lembro nos anos 90, ali meados um pouco pra frente, a partir de 95, 96, começou a acontecer muitas reportagens sobre os fenômenos ufológicos em rede nacional, Então eu lembro que aparecia muitas reportagens e dali me despertou uma curiosidade muito grande. E aí em 96 aconteceu aquela história famosa do caso do ET de Varginha, Eu me lembro que foi o avistamento de 3 meninas, Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E aí eu tinha 10 anos somente naquela época e me despertou uma curiosidade muito grande, de querer saber o que realmente tinha acontecido naquela época, Aí passou-se alguns anos, eu me lembro que naquela época era difícil de a gente encontrar informações, Era a internet não era tão ávida como hoje, Não era, Mosquito. Nossa, eu me lembro que naquela época a gente tinha a biblioteca,
e uma única publicação, que era a revista UFO, né? Que está aí até hoje no mercado, hoje eu faço parte, né, do conselho lá, né? Eu sou consultor da UFO. Então, ainda existe essa revista? Existe, é uma das publicações mais antigas sobre o fenômeno UFO do mundo, né? Então, ali eles têm vários... correspondentes de várias partes do Brasil e também fora do Brasil e do Brasil, vários especialistas que escrevem para essa revista, né? Então ali a gente consegue observar tantos inúmeros casos que existem aí há muito tempo. Essa revista tem praticamente há 40 anos já. Né? Então, são muitos fatos que ocorreram. E aí eu me lembro que, pesquisando, lendo, né? Aí quando a gente tinha, eu lembro, uns 14 anos, estava com mais 2 amigos voltando de uma partida de futebol, quando um amigo olhou para o céu e viu um objeto triangular no céu. Só que estava muito longe. Você e seu amigo estavam voltando e viram esse objeto. Eu e mais 2 amigos. E aí, nisso, quando um amigo, eu me lembro que apontou para o céu, a gente olhou, né? E aí eu me lembro que eu vi esse objeto triangular, só que estava muito longe. E tinha uma luzinha no meio, parece que tinha 3 luzes em cada ponta, girava e de repente ele sumiu numa velocidade assim até meio que intensa, pelo que eu me lembro na época, né? E aquilo me despertou mais ainda atenção, né? Isso foi 4 anos depois ali das reportagens do caso Varginha, do chupacabra, que estava ocorrendo na época. E aí eu me lembro que eu resolvi montar um grupo de estudos na cidade de Sorocaba, né, mesmo adolescente ali, para a gente pesquisar os assuntos em torno da nossa região, porque daí o que aconteceu? Eu fui nos jornais da cidade, eu comecei a descobrir que já existia muitos relatos, né? Eu consegui pegar o histórico do jornal. Vendo aquele triângulozinho que você viu, mas não poderia ser uma pipa com a luz no meio? Não, aquilo eu acho que não, porque estava muito longe e, assim, a velocidade que saiu aparecia, saiu meio rápido aquilo, então, e desapareceu de uma maneira assim, que eu me lembro mais ou menos, não tenho uma lembrança tão boa, mas eu me lembro que isso me chamou muito a atenção. Na época, é aquela vontade de entender esse fenômeno, né, do qual eu já gostava, de certa forma. E aí a gente montou esse grupinho, fomos pesquisar os casos da nossa região, aí encontramos ali no jornal, por exemplo, década de 60, 70, 80, em recortes de jornal, que já existia várias histórias sobre os fenômenos, né? Sim. Que pessoas que tinham visto objetos, até pessoas que viram seres, né? Entidades diferentes. Então a gente começou a catalogar essas informações e montamos o grupo e começamos a investigar. Começou então, aí? Começou aí. Você viu esse triângulo? Uma pergunta que eu fico muito curioso, eu sou bastante curioso com essas coisas. Sim. Eu não sei por que acontece sempre. Você vê o negócio e do nada ele some. Então, depende... Tem uma lógica por isso, não? Então, assim, são muitos avistamentos catalogados e vários diferentes. Na verdade, ao mesmo tempo que tem vários avistamentos diferentes, também houve um fato que eu posso comentar aqui com você, que foi uma coisa que a gente escutou em investigação de campo, que... por exemplo, a gente gravou uma série, né, para o History Channel chamado De Carona com os OVNIs, né? Eu tive a oportunidade de fazer consultoria para essa série. O apresentador é o Fred Morsch, inclusive um grande abraço para o grande Fred Morsch, que foi, inclusive, que indicou, né, aqui pro programa. E eu me lembro que a gente viajando, né, foram 11 estados brasileiros, gravamos 13 episódios, e o que nos chamou a atenção é que várias pessoas que não se conheciam, elas comentavam a mesma história, que era assim, por exemplo, nossa, quando eu vi aquele trem, aquela luz forte, é como se a noite virasse dia. Então, por exemplo, a gente escutava esse relato de pessoas que não se conheciam de diversas partes do Brasil que relatavam a mesma coisa, né? Então, isso é um fenômeno que acontece e que na maior parte do Brasil, das regiões, quando as pessoas comentam, elas falam, a noite virou dia, porque é como se essa luminosidade fosse tão intensa que ela ilumina até, por exemplo, as plantas, né, o chão, a pessoa se lembra como se tivesse virado o dia. Então aí o fenômeno, de repente, acontece como se fosse um relâmpago, e daí esse fenômeno desaparece. Ó, pra você que tá entrando aí, você está ligando aí no canal do podcast do Mosquito, eu liguei aqui uma live aqui no TikTok. É o seguinte, nós estamos aqui com Marco Aurélio Leal, e ele é um ufólogo brasileiro que trabalha pro Discovery, pro History, faz um monte de coisa especializado em ETs.
E você manda sua pergunta, enfim, vamos conversar aqui, tá? Ô, Marco Aurélio, então, vamos lá. Você começou através de vamos dizer assim, um aparecimento de um ET para você. De um objeto estranho. Você foi aprimorando. Depois disso, você teve mais avistamento ou não? Então, não, eu não tive mais um avistamento tão, assim, vamos dizer assim, que eu possa dizer que era realmente um UFO. Eu vi algumas coisas depois em vigílias. Porque que acontece? O nosso grupo, o que a gente faz? A gente se reúne e às vezes vamos em pontos que tem avistamentos de OVNIs, que são relatados por moradores. Então a gente às vezes faz, por exemplo, um acampamento e começa a fazer uma vigília, que a gente chama de vigília. E dessas muitas vigílias que foram feitas em 20 anos, eu digo que a gente viu, assim, cerca de 2 ou 3 vezes uma luzinha lá no fundo que não dá pra gente identificar realmente o que é. Por isso que a gente chama de objeto voador não identificado. E aí as pessoas acreditam que esses objetos voadores não identificados poderiam ter uma inteligência que teria um ser ali pilotando aquilo, ou, né, essa tecnologia, né? Então, eu vi pouco nesses muitos anos. Você viu praticamente aquele primeiro ali. Aquele primeiro. E depois viu quase que... Isso. Mas há vários relatos no Brasil de aparições. Aí você encontrou mais pessoas que viram isso ou não? Isso, a gente entrevistou várias pessoas de vários outros casos que ocorreram, que presenciaram, né, o fenômeno e também as entidades desses fenômenos, né? Eu me lembro, inclusive, naquela época que teve o caso do chupacabras, que foi muito intenso. Essa é uma coisa que eu tenho curiosidade. O Ratinho divulgou muito isso. O Ratinho foi um precursor ali naquela época, que eu me lembro. Eu lembro que eu era pequeno até. Tem um grande amigo, né, professor de faculdade, o Carlos Alberto Machado, que foi um grande pesquisador do caso do chupacabras naquela época. E eram ataques que ocorriam, né, em ovelhas, cabras, em até bois, e que praticamente sugava o sangue. Só que o que acontecia? Ele matava, ela só chupava o sangue, algum vampiro. Era como se era um ser, né? E que foi relatado pelas testemunhas, que era um ser peludo. Ele tinha como se fosse arestas nas costas. Era parecido com um lobisomem, de certa forma. Com os olhos vermelhos, esbugalhados, né? E, inclusive, tem um documentário que foi relatado chamado Dossiê Chupacabras. É um documentário muito sério, que, infelizmente, a mídia, naquela época, utilizou da chacota, né? Brasilzão. Você sabe como que é. O pessoal gosta do... O chupacabra fez mais sucesso do que o rei Roberto Carlos, né? Na época. Você lembra? O Gugu passava, o Ratinho passava toda semana. O chupacabra mordeu não sei quem, pegou um bicho na fazenda fulano. Sim. Furava a cerca ali do paiol ali pra poder, do galinheiro, pra poder chupar o sangue das galinhas e tal. Mas posso fazer uma pergunta? Claro. Existe o chupacabra? Existiu? Não, existiu o chupacabra. E não era um chupacabra, eram vários chupacabras. Era uma horda de chupacabras. Porque o que acontecia? Quando estava acontecendo um ataque, por exemplo, no Paraná, na mesma noite acontecia em Minas. E aí, na mesma noite, por exemplo, no ano de 1997... Numa noite só ele atacava em vários lugares. Atacava em vários lugares e ficou aquele mistério. Então, por exemplo, não era um chupacabra, eram vários. Era um fenômeno que aconteceu naquela época, onde vários seres apareceram, né, que se dominou o chupacabra em várias partes do Brasil. Começou, na verdade, em 95 em Porto Rico. Daí deu uma cessada lá os ataques, as autoridades não sabiam explicar o que seriam. E aí no ano de 96 começou no Brasil, 97 intensificou, tanto que teve um acobertamento por parte militar, na época do Exército, na região do Paraná, onde estava tendo, por exemplo, os agricultores, né, eles estavam perdendo muitos animais, né, os fazendeiros e tal. Então, eles estavam
muito bravos com essa criatura que estavam atacando seus animais, né? Tava atacando os animais. E o que eles percebiam que era muito interessante, tem inclusive nesse documentário chamado Dossiê Chupacabras, entrevistas seríssimas com biólogos, com veterinários que analisaram esses animais que foram atacados, e uma das características muito esquisitas é que não deixava cheiro. O que o veterinário falava? Por exemplo, esses animais que eram atacados pelo chupacabra, geralmente ela decompõe no dia seguinte, né? E natural, o odor, né? O cheiro fica muito forte. Fica uma carniça do caramba. E os veterinários e biólogos falavam que isso chamava muita atenção, porque eles ficavam intactos e não cheirava nada, como se tivesse ali intacto mesmo, né? E o que ele fala também é que esse animal, ele tinha uma inteligência muito grande, porque ele conseguia, às vezes, separar a fêmea do macho e no curral, e é com uma certa inteligência. E um dos caçadores na época, o que aconteceu? Daí vários agricultores, né, fazendeiros, caseiros, eles se uniram e foram fazer uma caçada do chupacabra. Foi ver o que era esse bicho, né? Porque eles queriam pegar aquilo e provar para as autoridades que não era, por exemplo, porque as autoridades estavam falando que eram onça, cachorro do mato. É isso. E aí eles estavam tentando acobertar. E os agricultores falaram, pô, a gente conhece o que é. Não é nada disso, é um mistério. Né? Não faz isso. Então eles começaram a fazer essa caçada. E aí um relato de um senhor muito sério, ele fala que no momento que ele viu esse ser que era peludo, com os olhos vermelhos, esbugalhados, tem né? Aí, Catri, põe pra nós. Com as alestas, ele comenta que no momento que ele olhou pro bicho, que tava com uma espingarda, na hora que ele apontou, ele foi atirar, ele falou que ele como se fosse hipnotizado pela essa criatura, porque ele falou que ele não conseguia, ele falou que sentiu um arrepio na espinha. Seria e não esse conseguia... bicho aí, né? Isso, perfeito. Esses são algumas... Na verdade, ainda não é bem o alusado. Porque o que acontece? As pessoas começavam a relatar, só que não diretamente, não conseguiam explicar, porque teve uma mistura na mídia, né? Sim. Não é bem... É meio parecido com isso. Ainda não achei. Não tem nada ainda assim, semelhante, não. Um pouco, talvez, desse aqui, ó. Aqui, ó, o amarelo aqui. O amarelo, talvez seria isso. Isso, porque é um pouco mais semelhante, que ele tinha alestas. Onde tela cheia, Catri? Ele era um ser bípede, né? Que ainda era bípede, só que às vezes ele ficava também... Mas por que não apareceu mais? Então, é isso que é o grande mistério que as autoridades... Apareceu depois... Né, Adriano? Então, isso que é o grande mistério. Daí eu falo assim, como que do nada cessou esses ataques? E aí ficou um mistério muito grande, porque os veterinários mesmo, as autoridades, não conseguiam dar uma explicação. Daí o que aconteceu? Esses agricultores e fazendeiros, isso ali, ó, ele tinha também essa, como se fosse uma presa aqui na frente, né, do qual sugava o sangue. E foi feito toda uma análise biológica nos animais que foram analisados, e foi retirada realmente o sangue, né? Só que uma pesquisa mais aprofundada, eles descobriram que o sangue, na verdade, ainda permanecia no corpo. O que ele conseguia tirar era a parte dos glóbulos brancos. Então, por exemplo, é um negócio muito, muito louco, assim. Muito doido. Que isso aí fascinou, inclusive, na época, vários... veterinários e biólogos e pesquisadores, só que infelizmente toda essa pesquisa não veio para a mídia, ficou meio que acobertada. Por isso que eu sugiro para todos os ouvintes, né, assistirem os telespectadores assistirem o Dossiê Chupacabra, que é um documentário de 1h30, muito fiel a tudo que aconteceu. Eu acho que onde que acha esse dossiê? Tem no YouTube. Inclusive no meu canal, o Carlos Alberto Machado, ele me liberou para eu postar para as pessoas assistirem. E é uma coisa que, assim, a maioria das pessoas não imaginam que realmente foi o chupacabra. Não imaginam o tanto de pesquisa que foi feito, o tanto de informações. Então eu vou te fazer essa pergunta. O que foi o chupacabra? O chupacabra foi um ser que ele tinha... uma conexão, isso na minha opinião, uma conexão com os objetos voadores não identificados. Por quê? Porque onde que os chupacabras apareciam, os moradores locais das regiões, eles acostumavam ver objetos
luminosos voando em volta, em torno, né? Então, eu faço essa conexão, né? Inclusive, o Carlos Alberto Machado, quando ele estava pesquisando isso em loco, em 97, tem uma filmagem dele, que é do dossiê Chupacabra. Esse é o dossiê Chupacabra, né? Não, esse acho que é um outro do History. Que, inclusive, se você conseguir colocar no seio do De Carona com os OVNIs, Chupacabras, que foi um episódio que, inclusive, a gente gravou com o veterinário, com o Carlos Alberto Machado, né? E com algumas pessoas que foram vítimas da época, que tinham os animais ali que foram atacados, né? Que comentam. Sim. Então, eu acredito que esse ser, esse Chupacabras, ele tinha alguma conexão com esses objetos voadores não identificados que estavam sendo voando. Por que eu falo isso? Porque eu vou contar rapidamente esse ocorrido. Quando estava acontecendo os ataques... esse é o Carlos Alberto Machado. Ele estava justamente na casa do Carlos Meisner, que foi ele era um produto, né? Era um agropecuarista. Isso, pecuarista. Esse é o OVNI que ele filmou naquela época. Isso, em 97, em junho, 10 de junho. Aquilo lá é real. Isso é real, ele filmando. Esse é o grande Fred Morsch, né, da série do De Carona. Sei. Então, o que acontece? Naquela filmagem, ele tá filmando... quando estava acontecendo o ápice dos ataques. Aí uma família convidou, olha, fiquem aqui que vocês vão ver essa noite. Tanto que ele colocou o tripé com a câmera e conseguiu durante 2 noites filmar. E o mais interessante... ele conseguiu ver, cara? Ele conseguiu filmar e ver. Que inclusive você escuta no documentário as crianças ali... Eu tinha me cagado todo. Não, e foi muito louco. Sabe o que foi mais louco? Porque esse objeto, ele abaixou tanto, ele estava tão baixo, que você vê ele passando atrás da copa das árvores, e ele fica intenso, como uma luminosidade muito forte. Eu fico imaginando isso a olho nu, porque quando você vê no vídeo, você já vê uma luminosidade, está intenso. Sim. Imagina a olho nu. Né? Foi o que eles falaram. E daí o que aconteceu? Isso era por volta de madrugada, ele esperou amanhecer por volta das 7 da manhã, 6, 7 da manhã, e ele foi bater nos vizinhos, onde esse objeto teria ficado pairado ali. Né? E ele bateu numa fazenda, na segunda fazenda, se eu não me engano, na terceira fazenda que ele bateu. O que ele falava? Ele falou, desculpa, nós somos pesquisadores, desculpa vir de manhã aqui encher o saco do senhor, mas por acaso essa noite o senhor teve alguma morte, alguma perda de animais com essa história aí do chupacabras? Daí um senhor falou assim, olha, resumindo, falou assim, realmente essa noite eu tive... inclusive, eu estava lá no pasto, ele tinha perdido, parece que 22 galinhas, mais algumas ovelhas. Rapaz, fez uma limpa no terreiro, homem. Fez uma limpa. Então, o que aconteceu? Aí o Machado foi lá e filmou tudo aquilo, viu tudo aquele estrago que tinha sido feito. Então, por isso que a gente faz a conexão com a luz, porque na madrugada tinha uma luz que ela ficou pairada sobre essa fazenda, iluminando ali, fazendo alguma coisa, e que daí eles esperaram no dia seguinte para ir lá tocar. E realmente, por coincidência, não aconteceu os ataques. Não seria um extraterrestre fazendo apenas um lanche rápido? Então, esse foi uma das teorias que o pessoal... Que não dá bem pra um lanche, entender. mas seria talvez um Como é que chama aquele trem do McDonald's ali? Entra ali, o drive-thru. O drive-thru. E você sabe que lá em Porto Rico, né? Isso foi em 95... Um dos maiores relatos do chupacabras lá em Porto Rico foi que algumas pessoas viram uma nave mesmo e diz que saiu uma luz e dentro dessa luz saiu como se fosse... Sabe quando tem uma escada rolante? Sei. Não é bem a escada rolante, mas é só um exemplo. Como se vários seres de chupacabras estivessem descendo. E aí estavam sendo soltos pela mata. E aí eles são meio selvagens. Então o que acontece? É um animal que tem uma inteligência acima, porque o que acontece? Outra coisa que era fascinante, assim, e muito misterioso e preocupante. Muito dessas fazendas tinham os cães, e os cães alardam qualquer coisa, os cães, né, ali, inclusive de guarda. E ele conseguia hipnotizar os cães, ninguém fazia, por exemplo, o agricultor, o fazendeiro não escutava um barulho, e no outro dia ele ia e estava tudo morto. E nem os cachorros tinham alardado. Então é uma coisa muito esquisita, do qual eles acreditam que essa criatura, ele hipnotizava até os bichos. E ficavam quietos para ele fazer o que ele tinha que fazer. Eles ficavam quietinhos, né? Para não fazer nada, para não mexer com ele. Por exemplo, ele como se ele hipnotizasse... Não seria um vampiro? Então, era um ser
que eu faço alusão que era de fora, porque ele de repente desapareceu do nada. Não apareceu mais, não tem relato nenhum, né? Depois, assim, tem alguns relatos esporádicos, mas naquele ano de 97, acho que você lembra, né, Mosquito? Lembro, Lembra que pipocou no... Eu também, nossa. Eu lembro que eu não podia sair a mãe falava pra gente... Não sai por conta do chupacabra. Chupacabra. Aí, opa, não vou sair, não, porque senão... você não pode sair de casa por conta do chupacabra. Eu ficava Dava com 6 medo. horas, já ficava louca, né? A turma ficava com medo, rapaz do céu. E foi um caso, assim, fantástico, que infelizmente a maioria parte da população não soube o que realmente houve, mas que foi um mistério muito grande que foi... teve tentativa do Exército de acobertamento, porque, resumindo agora para encerrar um pouquinho esse assunto... Que a gente vai passar pro outro. Isso. Quando esses agricultores fizeram, né, esse caseiro, fazendeiro, essa caçada, eles capturaram um. E no momento que eles capturaram, eles entregaram... Eles deram conta de pegar um? Deram conta de pegar um deles. Então pegaram um chupacabra. Existe Então, isso ficou acobertado, mas existem os relatos das pessoas da época. Inclusive, tá nesse documentário do dossiê Chupacabras. Tem uma... E pra onde foi esse bicho? E daí o que aconteceu? Aí levaram pro delegado. O delegado não sabia o que fazer ali da cidade. Era no interior do Paraná. Daí eles levaram, o delegado não sabia o que fazer. Segundo relatos, colocaram essa criatura dentro de uma cela. Aí ligaram pro exército, porque o exército já estava rondando a região. E diz que esse ser, ele dava voos, ele como se tivesse atrás do pelo, assim, ele tivesse como se tivesse uma asa de libélula. E que diz que ele voava a meio metro do solo, dentro da cela. O delegado não sabia o que fazer, ficou desnorteado. E aí o exército veio, teria levado essa criatura para lá, né? Então esse foi um caso acobertado. Inclusive tem também no documentário uma reportagem muito séria da CNT da época, em do qual eles foram veicular, no momento que eles estavam reveiculando a matéria para a população regional, aí caiu a força da cidade inteira. Caraca. Aí eles descobriram que na verdade, foi pedido por autoridades, a própria CNT, há 2 semanas depois, soltou uma nota dizendo que tinha sido censurado por autoridades para não passar aquela reportagem, porque ela estava amedrontando a população local ali. Então, eles estavam tentando manter um controle e tentando falar que era um sussuarana, cachorro do mato. Depois soltaram, é o cachorro do mato. Então, realmente, pegaram bicho desses. Esse que eu comentei com você aqui é só, tipo assim, 1% de tudo porque nós temos muitos assuntos hoje. Assim, para as pessoas que se interessam por esse caso, elas procurar sobre isso. Eu vou mudar de assunto. Eu vou para fora agora. Eu vou fazer um intervalinho, mas antes de fazer um intervalinho, eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Existe a Área 51? Lá existem muitos objetos não identificados, muitos seres que a gente nem sequer imagina? Mas você responde depois do intervalinho, tá bom? Bota pra rodar aí o... Beleza. Moleque, Desculpa galera... aí, eu vou falando, vou me empolgando. Não, mas aqui. eu quero isso mesmo, tem um monte de corte. Não, vai falar assim de temas, entendeu? Vai dar um intervalo, vem outro. E aí, galera, estamos aqui com o Marco Aurélio, ó, ao vivo. Ufólogo, se você tem curiosidade sobre extraterrestres, não sendo a sua sogra... Mande sua pergunta para nós. Não, vou fazendo aqui, porque eu vou controlando. Fique em paz. No do menino a gente põe aqui. Que aqui eu vou controlando para mim fazer. Alô? Os outros ficam mandando abraço para não sei aonde. Já vai tomando. Ó, quer ver, ó? Mosquito, você tocou. Não lembro não, Henrique. Marisete, abraço, simpatia, vai caçar serviço, simpatia, tá precisando trabalhar. Marco Fernandes, Luan Correia, Zé Nelson, abraço pra vocês. Tô aqui gravando o podcast, breve, amanhã vai estar no ar, viu, gente? Vocês seguem. Vamos lá. Roda movimento de cena pra nós. Esse cronômetro ajuda muito, viu? Aí você vai descendo aí pra mim. Eu coloquei no menor, então vê agora. Tá ótimo. Você só me fala se a velocidade tá boa. Tá bom. Você que tem 60 anos ou mais, já conhece a medicina?
Esse é o plano de saúde feito especialmente para quem quer viver essa fase da vida com mais qualidade e tranquilidade, com a Med-Sênior. Beleza, diminui então um pouquinho rápido. Pode diminuir uns 2 pontinhos, tá? A hora que você quiser, Cátia. Só ele controlar ali. Pronto. Tá bom. Carai. Você tá... Ótimo. Ótimo, que aí eu vou controlando o olho aqui, entendeu? Foi. Beleza? Foi. Ok. Só ele voltar. Beleza, você viu aí, ó, Med-Sênior. Você que tem 60 anos ou mais, já conhece a Med-Sênior? Esse é o plano de saúde feito especialmente para você, para quem quer viver essa fase da vida, né? Eu tô olhando assim, ó, volta. Tá difícil aqui. Como é que nós vamos fazer, hein? É que, na verdade, ela tinha que ficar embaixo. Tá Entendi. ruim. Você pôr a câmera aí lá embaixo, assim, dá pra mim. Ah, não, mas... vai, eu vou improvisando em cima. Só vou dando uma olhada, vai. Não tem. Sabe o que a gente tem que comprar? Um tripé. A pauta de partitura. Eu tenho. Só inverte ela aqui, assim, ó. eu verdade, tenho. né? Eu tenho na minha casa um. Verdade, aquele de verdade. colocar partitura, né? Beleza. Não, mas dá pra improvisar aqui, vai. Só se pôr na geral, né? Na geral não dá pra ver tanto. Mas tá bom, vai, vamos assim. Não. Eu sou meio cegueta. Opa. Só um pouquinho, viu, Marco? Ô, tranquilo. Vamos falar da área irmão. 51 Vamos agora. falar O da que área tem na área 51? Aí no próximo intervalo a gente vai pro ET de Varginha. Beleza. Beleza? E a Operação Prato. Beleza. Coloca essa cadeira. Aí você põe só 2 banquinhos em cima. Não? O que você acha? Não, aí dá, ó. Aí dá. Aí dá. Ih, perfeito. Legal. Aê, Catriel. Até que enfim, hein? É que enfim eu prestei pra uma coisa. Pelo amor de Deus. Mas não atrapalha o jogo de câmera ali, não? Vamos ver ali. Aí, agora é perfeito, ó. Aí, ó. Olha que lindo. Ficou top. Cronos. Bem na Gambis. Bem na Gambis. Tá quase caindo ali. Será que não é melhor? Não, não cai, não. Não, né? Tá na pontinha? Acho que não, né? Ficar zoando aí, Legal. Isso aí. Tô olhando muito pra baixo, ó. Hã? como não, vai também. Não tem jeito. Tá melhor. Não tem uma câmera daquela da SBT que custa 2 milhões, Nem vale. né? Fala, galera. Mande sua pergunta sobre extraterrestres. Você acredita? Pode ir. Tá, corta isso aí e volta. Fred, volta aqui, tá, Fred? Volta aí, Fred. Bem, você viu aí a Med-Sênior. Você que tem 60 anos ou mais já conhece a Med-Sênior? Esse é o plano de saúde feito especialmente para quem quer viver essa fase da vida com mais qualidade e tranquilidade. Com a Med-Sênior você tem atendimento humanizado, entendeu? Médicos especializados, acompanhamento completo da sua saúde e muitos benefícios para quem quer aproveitar o melhor da vida. Isso mesmo, são consultas, exames, internações e um cuidado especial com a saúde preventiva. Gente, ele cuida da prevenção. Então, isso tudo é feito com carinho para você, você que merece. Então, não perca tempo. Entre em contato agora mesmo e descubra como a Med-Sênior pode transformar a sua vida. Med-Sênior, saúde para viver mais e melhor. Site www.medsenior.com.br. Isso aí, falei, tá falado. Marco, falar um negócio pra você. Existe a área 51? Tem muita coisa lá que a gente viu, que não viu, como é que é?
Me conta. Existe sim, Mosquitão, existe. A Área 51, na verdade, ela lá na década de 50, 60, o governo americano dizia que não existia, né? Mas aí depois teve algumas fotos por satélites que foram e que entregaram que realmente existe a Área 51. O que é a Área 51? Na verdade, lá é uma base secreta dos Estados Unidos, onde eles realizam vários É isso testes. aí. Isso, O perfeito. Catriel hoje tá uma faca mesmo. O Tá bicho que tá tá. rápido. E aí nós temos a Área 51, que ela... Por que ela chama Área 51? Porque na época os Estados Unidos só tinha 50 estados. E aí, como é um local muito grande no deserto de Nevada, muito grande, eles colocaram o 51º estado como um codinome. Então ficou a Área 51. Então lá é uma base secreta, ultra secreta, onde eles fazem vários programas de aviação, por exemplo, de tecnologia, desenvolvimento. Tudo feito lá. Tudo feito dentro da Área 51. E aí, dentro da Área 51, teria um local chamado Base S4, que seria onde ficariam os objetos voadores, as naves que teriam sido recuperadas pelos americanos e que estariam sendo feitos testes nessas aeronaves para tentar descobrir como elas voam. E dizem também que muitas das coisas que, por exemplo, a tecnologia que avançou muito durante os anos veio, inclusive, de dentro dessas naves que foram recuperadas Que e foram- do qual Então, aqueles aviões que os Estados Unidos têm lá, né? Como é que é o nome do seu amigo? o Tiago. Ô, Tiago, você que é bombeiro civil? É isso que fala? Militar, bombeiro militar. É um cavalo mesmo, falou errado. Aqueles avião todo, parece um extra, sei lá, um troço meio, parece meio achatado, deram nela um tapa e ele ficou achatado. Seria Black uma Hawks. cópia dessas naves ou É não? o que a gente acredita. Inclusive, na verdade, não é bem a gente que os ufólogos que dizem. Na década de 90, teve um físico chamado Bob Lazar. Ele ficou muito conhecido porque ele alegava, ele veio para a mídia dizendo que ele trabalhava num desses programas e que uma dos trabalhos dele era tentar descobrir como que seria a engenharia reversa daqueles objetos, né? E quando ele olhou, quando ele começou a trabalhar, ele achou que aqueles objetos, aquelas aeronaves eram feitas aqui pelos seres humanos, pelo homem mesmo. Só que quando ele foi ver os relatórios, ele descobriu isso. Parece um passarinho, olha. Esse lembra um passarinho, exatamente. E também ele é meio arredondado, né? Lembra um pouco um discoidal que a gente chama do discoide, que é o disco voador clássico, é a nave discoidal. Redondinho. Isso. E aí eles comentam que muito dessas tecnologias de aviões hoje, né, que voam com supersônico, né, a velocidade supersônica, vem, na verdade, esse outro também, né? Olha. Vem de uma tecnologia Extraterrestre. de engenharia reversa, exatamente. Então é muito interessante ali. O Bob Lazar, inclusive, lá no final dos anos 90, ele falava assim: se vocês não acreditam em mim, quando ele começou a dar as entrevistas, ele falou assim: podem ir lá num local chamado Rachel. Rachel é uma cidadezinha que fica ali onde fica a Área 51 mesmo, né? Na verdade, é uma cidadezinha muito pequenininha. A Área 51 fica em que estado? Fica em Nevada. Nevada. Isso, fica praticamente umas 3 horas de Las Vegas, né? Bem no desertão mesmo. E aí, o que acontece ali? Ele falava assim para as pessoas: se vocês não acreditam, vocês podem ir às quartas-feiras à noite, que vocês vão ver de um ponto alto que tem ali de Nevada, de Rachel. Porque assim, lá em Rachel tem um ponto alto que, se você ficar lá, você consegue ver as instalações da Área 51 dentro, né? Lá de fora. E aí ele falava para as pessoas: vão lá que vocês vão ver os testes dessas naves, dos pilotos tentando voar com elas. Tá. E aí muitos filmaram isso naquela época. Para você que está acompanhando, nós estamos com Marco Aurélio Leal, ufólogo especialista em ETs. Eu posso falar assim? Pode. O Fredinho me mandou uma pergunta aqui, pergunta para ele sobre os arquivos liberados do Pentágono. Legal, isso foi Foi, Valeu, Fredinho. Valeu, Fred, obrigado pela pergunta. Isso já é uma... Fredinho.
Um abração, Fredinho. Esses documentos, inclusive, que foram liberados pelo Pentágono, na verdade foram alguns vídeos que foram liberados pelo ex-agente de inteligência, que procurou a Leslie King, que era uma jornalista, e o Luiz Elizondo, que ele era um ex-agente de inteligência, né, do Pentágono, ele comenta que ele trabalhava em alguns programas, em um programa secreto, né? E aí, o que aconteceu? Em 2020, quando estourou a pandemia, foi encaminhado para Leslie King esse material e foram liberado um vídeo que ficou mais conhecido, que foi o famoso Tic Tac, né, que foi um Super Hornet, que foi da Marinha Norte-Americana, que estavam fazendo... Super Hornet, né, aqueles avião rápido. Isso, o avião rápido, né, na costa da Califórnia, próximo de San Diego. Né, na época, o David Fravor, que era o piloto, ele comenta que ele tentou chegar próximo a esse objeto denominado Tic Tac, que era... Por que Tic Tac? Porque parecia uma balinha do Tic Tac, né? E voava muito rápido. Então, inclusive, aí foram liberados esse vídeo. Tanto saiu no Jornal Nacional, saiu em vários meios de comunicação. Saiu, por exemplo, no mundo inteiro na época. Não, isso foi praticamente parecido com esse, um tic-tac. Isso, só que aí o que acontece? Foi filmado através do avião do Super Hornet, do gimbal, da câmera interna, e ele conseguiu filmar. Então foi esse vídeo, né, e mais outros 2 vídeos que foram liberados na época. E foi pela primeira vez que a Marinha Norte-Americana, eles meio que disseram que realmente o fenômeno existe, né, e que eles denominaram como objetos anômalos não identificados. Então, a sigla UFO começou a valer como UAP, que é os objetos anômalos não identificados. Então, a partir de 2020, a gente teve um grande avanço, vamos dizer assim, onde testemunhas militares e de agências, né, de inteligência estão vindo à tona agora comentar sobre isso, o que eles viram e o que eles sabem. Então, está tendo, inclusive, uma pressão no Congresso norte-americano. O ano passado, assim... Inclusive, Donald Trump falou disso, né? O Donald tem falado sobre isso, mas o que mais implica são esses ex-agentes, né, de inteligência e também de outras instituições comentando sobre isso em juramento, né, ali no Congresso americano. Então, a gente fala que isso foi um acontecimento histórico que nunca houve na história da ufologia mundial, isso, vamos dizer, né? Então, está sendo tratado com uma seriedade muito grande essa parte, né? E aí, nós agora também estamos para ter uma audiência no Congresso brasileiro para falar sobre esse assunto. Para falar sobre esse assunto, isso. Nos dias de hoje, por que... O Adrianinho fazendo uma pergunta aqui. Nos dias de hoje, por que as imagens captadas ainda são tão ruins e sem qualidade? Boa, essa é a pergunta de 1 milhão. É complicado, hein? Ou é uma tecnologia deles que eles... Porque você tá com um baita celular hoje que custa uma fortuna. Tem uma câmera que puxa lá no cacete. E você, né, o Adriano fez uma pergunta pertinente. Você com puxa, certeza, não Adriano. vem. E existem algumas filmagens, né, que são muito boas, mas são poucas. A gente coloca em 2 a 3% de tudo que se tem, que são imagens muito boas. Aí, só que quando a gente encontra uma imagem boa que a gente acredita que é real, aí a pessoa vai falar assim, puta, mas tá tão nítido, puta, isso é fake. Entendeu? Isso é falso. Então, meio que... tem aquela alusão também, entendeu? As pessoas às vezes não vão... Eu acredito que se a gente mostrar um vídeo autêntico de um OVNI e falar, não, isso aqui foi comprovado que realmente é um OVNI, é um objeto voador não identificado, as pessoas... que foi, por exemplo, se foi filmado nitidamente, vai ter uma dificuldade muito grande de dizer que aquilo realmente é real. Mas existem alguns vídeos. Existe um vídeo aqui de Duque de Caxias, de 1996, que foi um menininho que filmou... Você vê assim um disquinho perfeito, o discoidal, né? Não sei se o nosso colega depois consegue colocar. Consegue, Catri? Porque essa imagem, ela é meio... às vezes é meio difícil de achar, mas... Inclusive, colocaram esses tempos no YouTube. Então teve uma aparição dessa em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias, em 96. Nós temos também uma outra imagem muito boa, que é do Capão Redondo aqui, de 97 também, que foi uma sonda. Aqui em São Paulo, no Capão Redondo? Naquela época, inclusive, foi estudado pelo
engenheiro pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, na época, né? E eles não conseguiram dar uma explicação para aquilo. Né? Era uma bolinha que a gente denomina como sonda, que não era... O que seria uma sonda? É um objeto voador que possivelmente não seja tripulado. Que lá? Isso. Esse é do Duque de Caxias, ó. Não parece um disquinho? Sumiu. Então, sumiu. É porque... Aí, tá vendo? A imagem fica balançando. E você sabe que essa imagem foi o que aconteceu? O menino tava com a mãe na varanda e ele tava filmando a lua. Quando ele foi tirar o zoom, aí ele viu o disco da mãe, conseguiu ver na câmera. E na hora que eles conseguiram, ele foi tentar mexer, aí mexeu tudo. Fudeu. Só que no final do vídeo tem uma que ele dá um zoom que daí e dá um slow motion, que dá pra ver bem. Inclusive que solta uns negocinhos embaixo, olha lá. Olha. Ó, quer ver, ó? Ó, vai soltar, olha lá, ó. Caramba! E essa é uma das imagens que a gente coloca hoje, na minha opinião, uma das mais autênticas que nós temos hoje, vamos dizer assim, de uma verdadeira filmagem, né? Hoje é muito difícil a gente também saber o que é real, o que é fake. Geralmente, quando a gente recebe muitos vídeos, a gente encaminha para... Uma pergunta que o Antônio Sim. Freire fez, ó. Um abraço a todo mundo do Instagram que tá assistindo. Quando morei em Pernambuco, nas montanhas apareciam objetos todas as noites. A gente chama de fogo corredor. Legal. Seria a tal da assombração. Seria que seria um disco voador? Isso, sim. Esse lá em Pernambuco, do qual ele tá falando, a gente escutou muito de relatos na série do De Carona com os OVNIs, em várias outras partes do Brasil. Né? E que eles... Como que ele falou que chamava? Chama fogo corredor. Fogo corredor, Porque deve ser um fogo, uma bola... É a mesma coisa da Luz da Chapada lá em Minas. Isso. É uma bola de fogo que fica andando de um lado pro outro, fazendo assim, ó. Corre atrás dos outros. Sabia? Esse fenômeno tem em muitas partes do Brasil. Inclusive, a gente entrevistou um pessoal do Quilombola, que eles têm uma referência para isso. Eles chamam a mãe... Mãe do Ouro. A Mãe do Ouro, né? Tem lá em Minas também, se chama Mãe do Ouro, tem alguns lugares. Meu pai chama de Mãe do Ouro. Já na Bahia, o pessoal tem essa mesma, lá na Chapada Diamantina, o pessoal tem esse mesmo avistamento, eles já acreditam que é o garimpeiro, que você vê, são lendas regionais, né? Muda só os nomes, mas o negócio é o mesmo, então. Que seria o mesmo fenômeno que ocorre nas montanhas, que são luzes que elas se movimentam, que não tem explicação nenhuma, e que de repente elas de adentram essas montanhas e saem dessas montanhas. Então isso acontece em muitas partes do Brasil. Olha mesmo, que da né? hora, gente. Vamos para uma pergunta. Eu vou fazer outro intervalo, mas eu vou fazer uma pergunta. O ET de Varginha. Você vai falar um pouco sobre o ET de Varginha, sobre a história. É real ou não é? Responda depois do intervalo. Volto já já. Bem-vindo à Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Somos diferentes dos outros planos, porque não estamos preocupados apenas com os atendimentos tradicionais de saúde. Entendemos que a prevenção é a chave para uma vida saudável. Por isso, desenvolvemos o programa de Medicina Preventiva, que conta com atendimento personalizado, acompanhamento integral, além de oficinas de saúde para proporcionar mais qualidade de vida aos nossos beneficiários. Estamos presentes em 6 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Bem, meus amigos, vocês viram aí o recadinho da Med Senior, a excelência em planos de saúde. Você que quer cuidar da pessoa que tanto fez por você, que já está um pouquinho mais de idade e não tem plano de saúde, já está um pouquinho adoentada, ou você quer prevenção, procure a Mediceno, www.mediceno.com.br. A excelência em planos de saúde. Saúde é coisa séria, saúde é coisa que interessa, meu filho. Cuide bem de quem você ama. www.mediceno.com.br. Galera, voltamos no intervalinho, você viu aí o recadinho. Galera, é o seguinte, eu tinha perguntado do ET de Varginha, mas a gente vai falar agora
O Fredinho me mandou uma pergunta aqui sobre o negócio de Capão Redondo. Isso. É o Foo Fighters. Como é que é o nome do trem? Foo É, Fighters. Foo Fighters. O Foo Fighters, na verdade, é um fenômeno que ocorreu na época da Segunda Guerra Mundial. Ah, E aí, esse caso do Capão Redondo foi o seguinte, que alguns dias anteriores à filmagem, que ficou famosa e que repercorreu aí não só a mídia brasileira, como internacional também na época, os moradores locais eles estavam observando dias anteriores, né, um objeto que era um objeto de certa forma pequeno, né? Ele era no máximo, acho que do tamanho um pouco menor do que da bola vamos dar um exemplo aqui, a bola do Kiko, a bola quadrada do Kiko, Sei. por exemplo, só que redonda, um pouco menor. aham. Então o que acontece? Ela ficava grande e de repente aparentava que ela diminuía. Então esses Fazia foram esse movimento. isso, e foram relatados naquela época pelos moradores locais ali do Capão Redondo. E tinha um córrego ali, tipo um riachozinho, um córregozinho, que as pessoas falavam que essa bola de luz saía de dentro desse córrego e às vezes adentravam ali no córrego. E aí nós tivemos a sorte de do final da tarde para a noite, né? Esse menino na época que estava junto da família, acho que era a irmã mais velha dele, estava com outros tios também na casa. Ele tinha uma câmera na época e conseguiu filmar essa sonda. Por que a gente chama de sonda? Sonda geralmente é um objeto não tripulado. É Sim. quando, por exemplo, vamos hipotetizar aqui, como se tivesse uma nave um pouco mais longe, né? Por exemplo, às vezes invisível, e aí eles soltam é como se fosse uma sonda, ou vamos exemplificar aqui como um drone Sei. de hoje, que captura, por exemplo, o ambiente, né, a temperatura do ambiente, às vezes tem a câmera que filma ao redor. Os drones deles, vamos lá. Um assim. exemplo meio esdrúxulo, meio chulo, né? mais chulo, isso. Mas seria a gente não sabe exatamente o que seriam realmente, qual tecnologia que seria dessas sondas, né? E aí o que acontece? O que chamou a atenção, quando foi analisado, inclusive, pelo Ricardo Varela, foi que no momento, essa luz, ela parece que atravessa o fio do poste, né? Ah, caralho. E na época foram filmadas, né? Então, isso foi filmado, registrado por aquele menino e que foi dado muita importância pela análise que foi feita na época e pela qualidade do vídeo, que de certa forma, para o final dos anos 90, estava muito bom, né? E aí o nosso colega comentou sobre os Foo Fighters, né? Que foi, na verdade, eram os OVNIs, os UFOs que vou resumir bem, tá? Que eram os UFOs que apareciam na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estava atacando, né, as outras nações, a União Soviética também. Aqueles objetos, eles apareciam e, por exemplo, a potência norte-americana às vezes achava que aquilo poderia ser uma arma secreta de uma outra... Isso, vamos supor, da Alemanha ou russo, enfim, né, na época. E a União Soviética também poderia achar que estava vindo da Alemanha, enfim. Então, gerava-se essa dúvida, né? Essa dúvida. Então, o que acontecia? Só que eram objetos que voavam muito próximo dos aviões de guerra e que faziam rasantes e que tinham uma tecnologia muito maior do qual eles conheciam na época. Caramba. Então, eles achavam na época que era uma tecnologia secreta, um ataque, de repente, secreto de uma outra nação, só que ninguém conseguia explicar o que aquilo realmente era. Então, os teóricos na época, os pesquisadores falavam que esses seres que estariam, né, por trás ali dessas inteligências, desses objetos, dos Foo Fighters, eles estavam observando a nossa, na época, a guerra aqui, né? Então, tipo assim, eles até comentam que não vai ter a Terceira Guerra, porque se tiver, eles vão aparecer e caramba. Será que isso é verdade? Tem essas teorias místicas e espirituais também, que eu respeito muito, que falam, né? O próprio Chico Xavier falou que teve contato. Isso, exatamente. Duas vezes, né? Ele teve 2 vezes um contato que não foi muito bom, que ele ia ser abduzido, o Emanuel não deixou, e uma outra que ele teve já, que seria uma conversa com entidades cósmicas muito mais avançadas e que falaram muitas
muitas coisas para ele, né? De certa forma, um pouco ligado, né? O assunto meio que liga, né? E liga, e se as pessoas quiserem assistir, não assistir, eu tenho um documentário no YouTube chamado Data Limite. Você tem? Não, tá no YouTube. Data Limite. Data Limite. Segue aí, gente. Segundo o Chico Xavier. Então, esse documentário ele é muito bom, que ele explica, inclusive, tudo que o Chico tinha previsto e o que ele fala sobre essa parte extraterrestre que não tinha sido muito divulgado. E nós temos alguns portas-vozes nesse documentário que falam, que conversavam com o Chico na época sobre isso, e um deles é o Geraldinho Lemos, que mora, né, que é um mineiro, que ele conversava muito com o Chico, e o Chico falava para ele dessas novas aparições que poderiam ocorrer realmente num futuro. O que eu acho estranho é porque a gente ouve relatos, agora tem poucos relatos, né? Ou tem muitos Não ainda? tem muitos. É que não são tão divulgados. Agora, ultimamente... Mas na década de 50, de 60, tem muitos relatos. Tinham muitos. Roswell. Por exemplo, para nós aqui, né, Mosquito, eu falo que nos anos 90 foi a era de ouro. Porque aconteceram tantos casos no final dos anos 90. Você lembra que era... não sei se você lembra que tinha... Na mídia, na TV ficava, e era uma coisa meio séria. Casos que aconteceram. O caso do ET de Varginha em 96, aí aconteceu o caso do Chupacabras, na mesma época. Aconteceu o caso do Westendorf, que é um caso que aconteceu no Sul. Que foi o Westendorf, que foi um piloto, né, que ele filmou, ele estava voando, ele filmou um objeto em formato de uma pirâmide gigantesca. E de dentro dessa pirâmide, que era um objeto, saiu 2 discos. 2 pratinhos de disco. Isso também foi em 96, em outubro de 96. Nós tivemos a maior onda de aparições de vários tipos de objetos de diferentes formatos nos céus de Guarabira, na Paraíba. Sim. Que fica ali 1h10, 1h20 de João Pessoa. Então, em 96, teve uma invasão. Ficou conhecida como a capital nacional dos discos voadores. Ou seja, 40% da cidade inteira viu esses objetos que passavam pela cidade de diversos formatos. Inclusive, gerou uma reportagem na época do Fantástico. A Beatriz Castro, que era repórter na época, foi para lá meio que não acreditando, né? E aí começou, tanto que na reportagem também tá no YouTube, vocês podem ver, ela entrevista as pessoas eufóricas no meio da rua, porque estava aparecendo tanto que inclusive a Rede Globo conseguiu na época, o pessoal conseguiu filmar esses objetos com aquelas câmeras na época, né, que eram melhores, e a Beatriz Castro pediu para que tirasse ela de Guarabira, porque ela não ia dormir aquela noite lá, ela nunca viu algo daquele tipo e que tinha, por exemplo, envolvido uma população inteira, né? Então, essa época dos anos 90 foi uma época de ouro, porque foram vários outros casos que aconteceram, né? O Marcos Freire lá de Paranavaí tá até brincando, lá pare a nave aí. E o Nordestão, tipo, para essa parte do norte também, então tem muita coisa, muito relato que infelizmente não chega muito, né? Que eu acho que hoje as pessoas não são muito, assim, não acreditam muito, sei lá. Não... Então, o que tem acontecido, a gente, assim, é uma coisa impressionante. Como tem mudado muitas pessoas que tiveram avistamentos. Por exemplo, a ufologia, a gente tem diversos eventos ufológicos que ocorrem no Brasil e no exterior. Então, o que acontece? Esses eventos de ufologia são, por exemplo, um evento que começa sexta-feira e acaba no domingo. E são o dia inteiro de palestras de pesquisadores, por exemplo. Então, cada um tem uma palestra e aborda as suas pesquisas. Se você visse o tanto de gente que vai nesses eventos, e todo tipo de gente que você possa imaginar, e aí depois as pessoas procuram e começam a relatar, olha, eu vi isso, eu vi aquilo, eu nunca quis comentar com um colega, nem com um parente, porque vão achar que eu sou louco. Então, ali, nesses eventos, nesses encontros, é onde a gente troca tantas informações e relatos. Pergunta que não quer calar. ET de Varginha, lá nas Minas Gerais.
Real ou não? Pô, esse caso foi extremamente real. Porque lá na cidade tem até um disco, né? Entrada da cidade, um discão. Eles fizeram uma espécie de disco A caixa d'água da cidade. A caixa d'água da cidade. Nem falei. Aí eles fizeram na época também alguns pontos de ônibus em formato de nave. Tem um monte ainda. Tem o memorial que eles lançaram lá agora, que é um museu, na verdade. Exatamente. Né? E existiu. Você que pra quem não sabe, o Marco Aurélio é um estudioso do ET de Varginha. Tanto é que o James Fox, James Fox que eu falei, né? Isso. Veio pro Brasil para fazer um estudo sobre o ET de Varginha. Isso. Me fala mais. Existe ou não existe? Pô, se existe. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Ali foram uns 18 anos de investigação in loco, de a gente não, porque o trabalho que a gente faz é um trabalho jornalístico, de certa forma, só que voltado para essa parte ufológica. Sim. Então, a gente catalogou muito o caso de Varginha e que gerou um documentário do James Fox. James Fox, né, que ele é um dos grandes documentaristas sobre o fenômeno UFO, né, hoje em dia. Do History, do Discovery. De várias. Hoje os documentários dele estão na Amazon Prime, na Apple TV. E a gente teve a oportunidade, quando o James, a primeira vez que ele esteve no Brasil em 2011, a gente se conheceu, ele não acreditava no caso Varginha. Ele até brincava com os colegas, tipo, eu não quero ir pro Brasil para olhar esse caso, porque eu acho o cúmulo do absurdo, criaturas perambulando pela rua da cidade foram capturadas pelo exército, então ele não acreditava. E aí, resumindo, quando ele veio para o Brasil, ele conhecia alguns pesquisadores, a gente começou a mostrar para ele melhor o caso Varginha. Um dos principais pesquisadores do caso Roswell, que era um dos maiores pesquisadores ufológicos mundiais, que é o Stanton Friedman, na época, estava aqui no Brasil. O Stanton sabia do caso Varginha, comentou com o James, aí ele começou a acreditar. Daí ele falou, você acha que se daqui a um ano eu voltar com uma produção aqui né, de algum documentário ou de alguma série, você consegue reunir as testemunhas do caso? Eu gostaria de investigar esse caso melhor. E para resumir, foi assim que a gente começou a investigar lá em 2011, 2012, 2013. Aí, para resumir, em 2022 nós lançamos um documentário que foi gravado, né, em Varginha mediante todos esses anos de trabalho, onde a gente entrevista testemunhas civis e militares que se envolveram com o caso Varginha naquela época. E também as pessoas não imaginam o tamanho, o tanto de pessoas que se envolveram no caso do ET de Varginha, né? Que começou, na verdade, com o avistamento de 3 meninas dizendo que elas tinham visto um capetinha. Elas nunca falaram que tinham visto o ET, que elas nem sabiam. Visto o filho do demo. Porque elas saíram correndo, chorando. Falaram, mamãe, a gente viu o demônio. Porque quando elas viram, elas nem imaginavam, elas não conheciam a expressão ET, extraterrestre. Elas não sabiam o que poderia ser. Quando elas viram aquela criatura agachada, porque elas estavam voltando elas estavam ajudando uma pessoa a fazer mudança, né? Elas faziam esses trabalhos, né? A Liliane, na época, com 16 anos, a Valquíria, 14, e a Kátia, que era mais velha, com 21 anos. Estavam voltando, e no momento que elas estavam passando no terreno baldio, tinha essa criatura com a mão entre as pernas, estava agachadinha, olhando pro muro, com o rosto virado pro muro. E quando não seria uma criança cagando, não? Então, é o que muita gente na época brincou, ele tá agachadinho, falou. olhando pro muro. Não, mas daí o que aconteceu? Na hora que a Liliane... Na hora que a Liliane passou um pouquinho mais à frente... A hora que a criatura virou, daí ela falou, gente, olha ali. Aí a criatura virou o rosto. Aí ela viu o rosto. Daí na hora que ela falou, gente, olha ali, que a criatura tava agachadinha com a mão entre as pernas. A hora que ela virou, ela conseguiu viver, que era um ser de 1,60 m mais ou menos, com uma pele de marrom oleosa, como se tivesse uma veia saltada, as veias saltadas, com os olhos vermelhos, muito grande, 3 protuberâncias na cabeça, do qual elas acharam que era o demônio, que elas nunca imaginaram. Espécie de 3 chifres? 3, como se fosse 3 chifrezinhos, assim, né? Um diabinho de 3 chifres. Um diabinho. Delas saíram correndo, falando. Na hora que elas chegaram lá, falaram, mamãe, a gente viu o demônio, né? E tal. Mas que demônio o quê? Vocês são umas meninas religiosas. Se esse demônio apareceu pra vocês, vai aparecer pra mim, então. Aí brigou com a Kátia lá, discutiu um pouco, falou pra Kátia levar ela até o local onde as meninas tinham visto. Ela voltou meia hora depois,
não encontrou criatura nenhuma, só viu a parte da pegada e um cheiro muito forte de amoníaco. Ah, eu tô falando que era um Né? menino cagando, você não acredita aí, ó. Aí o exército... Tô falando. Mas você sabe por que tem essa história do menino cagando que você viu e que muita gente às vezes Eu comenta, não vi, não, eu confunde? inventei agora Você mesmo. inventou? Mas você sabe que muita gente fala isso. Porque o que aconteceu? O exército, para encobertar o caso, Soltou eles instauraram um inquérito policial dizendo que o que as meninas viram era um rapaz lá em Varginha conhecido como Mudinho, que era ele tem uma deficiência e ele fica geralmente agachadinho mesmo, só que pegando bituca de cigarro. Só que a Kátia, as meninas já conheciam ele. Nunca que a gente, se fosse o Mudinho, a gente conhecia o Mudinho, nunca que a gente ia ter essa reação, ter corrido, né? E o Mudinho, na verdade, depois nas investigações, ele estava, na verdade, numa outra localidade no horário que elas viram aquela criatura. Então, o que acontece? Eu só resumi isso, que a maioria das pessoas da ufologia conhecem o caso Varginha por esse Seria aquele bichinho depoimento. lá, ó. O mudinho é o de cá. Isso, essa é a Ó, vou até foto virar que pra foi, galera ver aqui. inclusive, instaurada no o inquérito mudinho. policial militar, Ó. Aham. que foi para cobertar o caso. Porque a ESA, a Escola de Tem Sargento muita das diferença Armas... não, né? Tem sim. Aí, o que acontece? A gente tem depoimento de militares da ESA, da Escola Sargento das Armas, da captura dessa criatura estranha. Então, as pessoas eu vi Isso. precisam... Parece que um policial, poucos dias depois que faleceu. Isso, teve o policial que faleceu 27 dias depois do ocorrido, dele ter capturado uma dessas criaturas. Ele pegou ela, né? Ele- Encostou nela e... Ele pegou ela, a gente tem médicos dando laudo agora falando dessa bactéria estranha que foi encontrada nele na época, porque na época eles não podiam falar muito, que eles meio que abafaram. Agora fazem 29 anos. Nós gravamos esse documentário em 2022, Ah, foi muito bem visto, teve muita credibilidade. Aí outros médicos que assistiram a versão de 2022 falaram, já estão mais velhos, falaram, eu acho, na minha agora que opinião, se eles lasca, falaram eu vou assim, falar ó, agora, vou falar e tal. E aí a gente, né? há menos de um mês, há 3 semanas atrás, o James Fox voltou para o Brasil e nós começamos a fazer essa parte 2 do documentário. Então vai ter uma parte 2 do documentário do ET de Varginha. Isso, e que agora nós temos depoimento de neurocirurgião Caramba! de cara limpa dizendo que viu a criatura dentro do hospital, conta o que ele sabe que ele não podia falar na época, fala do vídeo que foi filmado da criatura. Então, assim, é um caso fascinante. E vai ter também 2 depoimentos de um patologista e um legista falando sobre a morte estranha do soldado, que morreu 27 dias depois e que eles encontraram uma bactéria. Essa bactéria comprometeu todo o sistema imunológico do Marco Xerezi, Sei. né? E que também a gente entrevistou a irmã dele, que comenta do abafamento que houve por parte dos militares da época para que não falassem sobre essa questão de que ele teria participado de uma das capturas dessa criatura. Então, o caso Varginha ele é um quebra-cabeça muito grande, onde você vai montando as pecinhas e dá realmente incrível. Nós entrevistamos também, inédito, para esse documentário, pela primeira vez, um delegado da época que se envolveu com isso, deu depoimento também, falando sobre o que ele Marco, soube. O que foi feito do corpinho do bichinho? Foram levados para os Estados Unidos. Foram capturados, tinha que ter, levaram para a Escola Sargento das Armas em Três Corações, que é a base do Exército, e nos dias posteriores foi levado para a Unicamp, para o Hospital das Clínicas na Unicamp. Na Unicamp, 12 médicos de diferentes especialidades analisaram essa criatura e por ali houve um acordo entre o governo brasileiro e americano que nós entregamos esses seres, essas entidades para os americanos. Hoje no governo brasileiro, no Estado brasileiro, vamos dizer assim, que o povo hoje tem uma mania de achar que é dono, que é rei, né? O governante acha que é rei. Hoje no Estado brasileiro tem um instituto que cuida disso? Então, não tem. O que nós temos é uma comissão civil chamada Comissão Brasileira de Ufólogos. O governo não apoia isso? O governo agora tem já apoiou em 2011 a CBU, que é a Comissão Brasileira de Ufólogos. Começou lá em 2004 uma campanha chamada UFOS, Liberdade de Informação Já.
E aí foram recolhidos várias assinaturas do povo brasileiro na época para que o governo brasileiro liberasse a documentação sobre OVNIs que se tem, né, lá no Condabra, em Brasília. E, para resumir, foi feita essa ação e foram liberados mais de 11 mil páginas de documentos. Caramba. Então, não sou eu que estou falando, não é tipo nenhum maluco que está falando. Se vocês forem lá no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, em Brasília, vocês podem pedir o arquivo sobre ufologia de UFOs, eles vão te entregar uma pasta com muito desses documentos, a maior parte deles da aeronáutica, explicando e mostrando os fenômenos, que os fenômenos ocorrem. A gente também, com o James, entrevistamos o brigadeiro José Carlos Pereira, que foi a maior patente, uma das maiores patentes na época da aeronáutica brasileira. Inclusive, na época que nós entrevistamos ele era responsável pela segurança do espaço aéreo brasileiro. E ele, nos anos 80, criou um formulário chamado Tráfego Hotel. O que é esse Tráfego Hotel? Porque muitos pilotos avistavam OVNIs e não sabiam explicar o que eram, e ele, como aeronáutica, defesa aérea... Eu conheci um piloto que falou isso. Você conheceu? Então, Conheci que um legal. Que era piloto da aeronáutica, piloto de caça. É? Depois se tornou capitão. Oh. Se tornou alto patente lá e ele me falou, isso existe, eu já vi, já aconteceu comigo, de ver a aparição e sumir. Tem Então, muitos anos que eu não vejo ele, então não sei se... então tem muitos relatórios que foram liberados sobre isso. E um dos mais conhecidos foi a Noite Oficial dos OVNIs, que é legal a gente comentar, que aconteceu no dia 19 de maio de 86. Aí, tá vendo? Onde teve 21 OVNIs que foram detectados nos radares brasileiros. Na verdade, foram muito mais. Quantos mas OVNIs? 21 que foram... as manchetes começaram a dar, que eram 21 objetos que foram detectados pelo espaço aéreo brasileiro. E aí, o que aconteceu na época? O ministro da Aeronáutica mandou alguns caças para averiguar o que eram. E, para resumir essa documentação, uma parte está escrito assim, eram objetos que refletiam inteligência, que tinham a capacidade de acelerar e desacelerar bruscamente. E até teve o capitão Viliato, que era um capitão que ele comenta que ele estava chegando numa aceleração máxima na época do caça para chegar perto desse objeto, dessa luz. No momento que ele estava atingindo a 1.000 km por hora, o objeto disparou numa velocidade tão intensa que no radar, segundo eles calcularam a 15.000 km por hora. O que... Cara! Tipo assim, o que em 80... Até hoje, em 2025, não existe uma aeronave que voe a 15.000 km por hora. Você imagina naquela época. Então, existem esses documentos. Inclusive, existem reportagens no YouTube, entrevistas com os pilotos que foram. E é muito, assim, interessante ver eles falando, né? O Adriano tá fazendo uma pergunta ali interessante. Sim. Se você visse na sua frente, se você tivesse contato hoje, o que você faria? Pô, a gente tava conversando semana passada sobre isso aí. Lembrei O que você ia dessa. fazer? Cara, isso é uma coisa que ele Eu perguntou. ia me cagar todo. Ó, a gente que busca isso, que faz vigília, Eu sei louco. que vai no meio do mato, no meio da eu ia pro mato, Amazônia. realmente. Não, mas que vai lá pra procurar isso. Se aparece o negócio lá, desce. Não sei se eu fico, cara. Não Tem dá. medo? Eu acho que eu até brinquei com então ele. Não sou eu, não, semana ó. passada a gente tem que levar uma algema ou te alguma prender. corda e uma corrente prender na árvore pra você não sair. Você não quis isso a vida inteira e tal, mas eu acho que a minha reação, eu gostaria de ver o negócio mesmo pra contemplar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente investiga, eu não sou assim aquele pessoa crédula que acredita em tudo. né? Eu Você gosto tem mais de ver- investigar para ver, porque eu falo que de tudo que a gente investiga, só 5% é o que o negócio que não tem explicação. O resto, infelizmente, tem explicação mesmo. tem né? explicação mesmo, né? Tipo, E aí existem a mídia que gosta de fazer uma... um dadadá. Eu entendeu? tô uma pergunta muito, assim, uma pergunta, o Elon Musk, vamos lá, o Elon Musk, essa coisa de ir pra Marte e não sei o que, e Lua, e aí, você acha que o Elon Musk tá visionando algo nesse sentido de ter contatos, porque ele agora tá com o poder todo nos Estados Unidos, né? Uhum. Então ele tem acesso a todos os documentos Eu acho que ele já, na ultra verdade... secretos. Você acha que ele tá vendo isso? Eu acho que ele já viu, ele conhece, ele tem conhecimento, porque
Não só ele, como outros... Essa coisa do contato, passar Sim, a ter o contato. eu acho que ele tem muita informação que nem o Donald Trump tem, por exemplo. Porque como ele... O que acontece? Existem programas que Ele já foram conseguiu fazer o foguete da comprovados... ré, gente. Existem programas secretos que chamamos de Black Projects, projetos negros, né? Que seriam alguns projetos que seriam bancados por empresários. Ele é um deles. Ele é um deles. Então, eles desviam uma parte para que não informem o governo, mas ele, de repente, ele com outros empresários devem saber muito mais informações sobre essa área do que a gente imagina. Né? Porque eu acabei de brincar, mas é verdade, ele fez um foguete da ré, Então, que é a coisa mais difícil do mundo, é um foguete da ré. da ré Você acha que ele está tendo acesso? Hoje ele vai ter acesso, lógico, porque ele está no alto escalão do governo. Ele já tinha acesso a isso, a essa coisa, porque os alemães buscavam isso também. Você já viu fotos, na internet eu vi, sim. de vários equipamentos, de armas, de altas tecnologias que tem até hoje, que foram os alemães que criaram. Sim, exatamente. Então você acha que pode ter alguma coisa a ver isso? Acredito, com certeza. Assim, eu não sei se eles tiveram sabem. contato e, Então, enfim, não sei se contato direto, mas que eles tenham acesso tem. ali pode. muito grande na tecnologia, pelo menos desses fenômenos, eu acho que eles têm sim. Gente, os alemães inventou o Fusca. O Fusca com um pedaço de arame, um alicate, você arruma ele, né? Aquilo não quebra, aquilo não atola, entendeu? Foi feito para não quebrar. Eles Então, falam que a IBM, nos anos 80, no final de 70, 80, Entendeu? também, a IBM, como ela era muito forte, ela também explorava tentar saber mais. Sobre isso. Sobre então, isso. Você acha que tem essa... Eu acho que sim. Tem Eu esse acho que esses conceito. grandes empresários, por exemplo, tipo Elon Musk, Jeff Bezos, né? Ou Bezos? Jeff Bezos, tem também o Bob Bigelow. A tem China vários- tá investindo muito nisso, né? Então são coisas que, por exemplo, a gente tem agora ex-agente de inteligência vindo fazer juramento no Congresso americano em audiência, dizendo da existência desses projetos secretos que são bancados por esses, entendeu? Por empresas privadas e que teriam o que o cara falou, David Grush? Ele comentou, jurou, ele pode ser preso ali, falou que os Estados Unidos detêm corpos não humanos e e quis dizer assim, para resumir, objetos voadores não identificados, destroços, enfim. E não Que só ele destroços, que o governo, que esses programas secretos obtêm, sim. Só que daí, na hora que os parlamentares, mas você pode falar sobre isso? Ele falou assim, olha, agora aqui publicamente eu não posso, mas assim que encerrar a transmissão dessa audiência aqui, em portas fechadas, eu falo para vocês E ele falou? onde estão, e disse que falou. Aí tá uma loucura nos Estados Unidos, nunca houve uma transparência tão grande sobre esse assunto como está tendo agora. Então o James Fox é um dos grandes nomes também de que está ajudando no disclosure, né? Que é nessa parte do desacobertamento, na transparência, para que os governantes e autoridades venham a falar a sério sobre o assunto, né? Ele lançou agora, a gente lançou o The Moment of Contact, que é esse de Varginha. Aí logo depois, agora o ano passado, em dezembro agora de 2024, ele lançou o The Program, que chama O Programa, que inclusive conta mostra muito dessa parte do Congresso americano, das audiências e de outros casos. E aí agora o nosso próximo projeto é essa parte de Varginha, dar um update. E esse caso Varginha implica nos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos eles meio que levaram os corpos e também Foram os vários destroços corpos. de objetos. A princípio, 2 corpos, mas tem relatos que podem chegar até mais, tipo de 4 a 5 corpos. E também objetos... Parar pra comer um queijo, né? Para comer um queijinho lá em Varginha. Mas assim, cara, mas é muito louco, porque assim, o delegado que nós entrevistamos, que na época do caso Varginha, ele investigou vários casos lá do sul de Minas, da sua terra lá também, que ele falou que ele nunca pôde comentar. Não tinha, daí isso já não tem a ver com o caso Varginha. Ele investigou um caso em São Tomé das Letras, do desaparecimento de uma jovem.
que a falam que tem desmaterializou na frente. Ele foi lá, disse que chamou o corpo de bombeiros, chamou a polícia militar, mandou entrar em gruta, entrar para procurar a menina. Só que o motorista e mais o namorado da época da menina viram a menina como se, mais ou menos assim, ó, piscou o olho. Ela tava esperando o ônibus para voltar para São Paulo e desmaterializou, ficou só a roupa dela no chão. Caramba! E aí foram procurar, e acharam que o cara tinha assassinado, ele foi fazer a investigação como delegado. Só que ele falou, isso é uma coisa que eu nunca comentei com ninguém, eu nunca pude. Hoje ele tá aposentado, ele comentou, até gravou esse depoimento pra gente, né? Sobre esse caso. Então é muito interessante. Tem muita coisa, por exemplo, Santo Tomé das Letras, eles falam que lá tem aparições direto. Ela tem as duas viés, Tipo, né? Pá. Também. Entendeu? Mas São Tomé é um grande polo lá. Você sabia que São Tomé das Letras ela é constituída, o morro, de 95% de quartzo? Se você andar lá, você vê você vê os cristais, sempre no meio das pedras brilhando, reluzente. Aquilo é uma... Para você ver que diz que 95% dali é constituído desse quartzo, que é o cristal. E que tem uma energia, e que daí os místicos acreditam que atrai, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, fizeram uma pergunta muito pertinente aqui, ó. Sim. Vamos lá primeiro, ó. O Antônio. As pirâmides do Egito, os Incas e os Maias. Você acha que isso tem a ver com os OVNIs? Cara, é muito complicado de falar isso, porque eu assisti alguns documentários científicos bem legais de antropologia, só que ao mesmo tempo que eles têm uma explicação meio científica para coisa, tem coisas ali que não tem como. Por exemplo, as linhas de Nazca, que tem no Peru lá também, aquelas linhas, como que os caras iam fazer aquela... Lá na Inglaterra? Também isso, na Stonehenge, na Inglaterra. O seu nome daqui é trem? É o Stonehenge também. O que o Fredinho mandou para nós? Os governos confirmam a existência de alienígenas. Eles aparecem para a sociedade. A partir desse ponto, o que você faz? Quem você se torna? Não, uma excelente pergunta. Isso aí já tem sido um assunto de debate entre alguns ufólogos, que se chama de exopolítica. E aí, o ET vem aqui. Doido, ele entende desses trem. Tipo assim. E aí, o ET vem aqui, faz contato. E aí? E aí? O que vai acontecer? Porque perde um monte de coisa, né? Religião. Além de... Nossa, a gente nem imagina que vai cair por terra. Governo cai por chão. E as regras, e as leis? Por exemplo, aí começa a andar um trata-se... de ET aqui. E aí? Como é que vai ser? Aí hoje se fala muito da exopolítica, que seriam regras, algumas leis que poderiam ser conversadas, enfim. Tipo o MIB? Não, o MIB já seria parte dos caras, dos agentes que, por exemplo, que nem o caso Varginha, aconteceu o MIB, apareceu o MIB. Antes de sair o filme, de ficar MIB conhecido, os Homens de Preto foi relatado pela mãe das meninas, que foram lá, ofereceram dinheiro para ela em dólar, e ela, com muito, não sabia, ela falou assim, moço, porque foi assim, chegou 4 homens lá, ela fala que num dia, ela achou que eram os pesquisadores da época que viviam de terno, aí ela abriu, eles entraram, diz que um falando inglês, um traduzia, um anotava, e eles falaram assim, olha, nós viemos aqui para fazer uma proposta para a senhora. Resumindo, queriam que ela gravasse, eles iam agendar uma entrevista para que elas gravassem, as meninas, uma entrevista naquela época, dizendo que o que elas viram foi um animal em aberração, qualquer coisa menos um extraterrestre. Eles iam agendar. E se elas fizessem aquilo, eles mostraram uma maleta para a mãe. Segundo a mãe, ela fala que eles abriram assim a maleta, ela fala do dinheiro de verde, que era possivelmente dólares. E fechou, e falou que elas poderiam ir para fora do país, que elas não iam ter problema nenhum e tal. Daí ela foi muito sincera na época, que é uma pessoa muito simples, né? Ela falou assim, moço, como que eu vou induzir minhas filhas a falar uma coisa que nem elas sabem o que elas viram? Assim, então melhor o senhor ir embora daqui, senão eu vou chamar a polícia. Daí meio que deu uma ameaçada neles ali. Aí eles foram embora. Aí eles falaram assim, tudo bem, pense na nossa proposta, daqui um tempo a gente vai ligar para a senhora. E aí eles foram embora. Daí, aí ele realmente diz que eles ligaram, elas não aceitaram
o dinheiro e continuam falando a verdade até hoje. Só que elas não falam que elas viram um ET. Elas falam que elas viram um ser estranho ali, que elas não sabem o que é. Então, assim, é uma coisa muito louca. Os MIBs, então, o que acontece? Esses homens de preto, eles aparecem em casos ufológicos quando tá começando a sair fora Da bolinha dele. Isso, por exemplo, opa, tá respingando. Tá aparecendo demais. A mídia tá cobrindo, opa, vamos lá para tentar confundir e tal. Então, tem essa... Eles aparecem em casos de grandes polêmicas, né? Aquela pergunta que eu te fiz. As pirâmides, os maias e os astecas... Os astecas, meu... Tiveram contato, sim. Eu acho que tem alguma Porque a ligação. tecnologia deles é muito impressionante. Eu tive a oportunidade de ir lá em uma parte, num sítio arqueológico dos maias, cara, eu fiquei impressionado, assim, porque assim, lá nesse sítio arqueológico, né, tem as construções deles e tem, inclusive os guias falavam, tem como se fosse um furo no chão, que eles não sabem, são passagens subterrâneas que eles foram construindo, e diz que de um período da história, muito dos incas e alguns maias também, eles entraram dentro desse local e depois desapareceram, né? Isso é o que eles contam lá, né? E daí desapareceram muitos, assim, uma grande leva. Então é um mistério muito grande que fica. As pirâmides mesmo, Como é que foi elas comentada. foram construídas, né? Por exemplo, né, as pedras, até aqui no México, né, que a gente teve na Riviera Maia e teve lá no Egito, teve outras localidades que tivemos pirâmides também. Então é um negócio louco. E aí, para quem gosta desse assunto, que eu não tenho tanto profundidade de conhecimento nessa área, que é a parte da UFO-arqueologia, eu indico a todos, tem no YouTube também, que é um clássico para todo mundo assistir, que é incrível, chamado Eram os Deuses Astronautas? Esse é um livro que foi escrito na época, nos anos 70, e que virou um documentário. Esse documentário é fantástico. Assistam. Eram os Deuses Astronautas. Ó, a gente tá quase terminando o programa, eu vou trazer o Adriano aqui para te dar um presente. Oh, e só vai montar com ele aí, aguenta um pouquinho, tá? Bem-vindo a Med Senior, o plano de saúde exclusivo para quem tem 49 anos ou mais. Somos diferentes dos outros planos, porque não estamos preocupados apenas com os atendimentos tradicionais de saúde. Entendemos que a prevenção é a chave para uma vida saudável. Por isso, desenvolvemos o programa de medicina preventiva, que conta com atendimento personalizado, acompanhamento integral, além de oficinas de saúde para proporcionar mais qualidade de vida aos nossos beneficiários. Estamos presentes em 6 estados e no Distrito Federal, com estruturas próprias, modernas e acolhedoras, proporcionando atendimento humanizado, além de uma rede credenciada com serviços médicos de alto padrão. Med Senior. O nosso propósito é oferecer o que há de melhor para bem envelhecer. Bem, meus amigos, vocês viram aí o recadinho da Med Senior, a excelência em planos de saúde. Você que quer cuidar da pessoa que tanto fez por você, que já está um pouquinho mais de idade e não tem plano de saúde, já está um pouquinho adoentada, ou você quer prevenção, procure a Med Senior, www.mediceno.com.br. A excelência em planos de saúde. Saúde é coisa séria, saúde é coisa que interessa, meu filho.
Cuide bem de quem você ama. www.mediceno.com.br. Bom, nós estamos aqui com o ufólogo especializado em ETs. Vou falar desse jeito. O cara que conhece tudo sobre esses seres viajantes de outros planetas. E, irmão, nosso programa, como é de praxe, tem a parceria com a Juliana Flores. E o Adri tá representando ela e veio te trazer um presente. Pô, Adri, que você muito goste aí. obrigado, É bem viu? singelo, mas Pô, sensacional. Uma coisa linda. muito carinho. Posso abrir aqui pra ver? Claro! Olha só! Levarei pra mamãe, hein? Olha só que rosa linda, ó. Ó, você que quer ganhar um presente igual o Marcos ganhou aqui, já sabe onde procurar, né, Adriano? Sim, com certeza. Tá aqui Onde que a atrás. pessoa procura? Bom, julianaflores.com.br, o site que a Catrel tá mostrando pra gente na tela aí, é só você acessar, qualquer lugar do Brasil, e aí vem aquilo que a gente tava conversando, a gente fala com todos os nossos convidados, 3 horas chega o produto na sua casa. Até o Marcos tava falando que ele já Cara, comprava, né, em BH, né? Não, impressionante. Teve uma Chega época... rápido, né? Há 10 anos atrás, mais ou menos, eu falei, Juliano, eu lembro que eu comprei esse aqui, né, na época, pra entregar pra namorada da época, cara. Falei, não acredito que é Juliana, né? Por coincidência. Sim. Cara, na época já eu fiquei impressionado com o destaque deles, assim, de entregar rápido. A rapidez, E né? na época era difícil deles responderem assim rápido. Cara, eles entregavam agora aqui, ó. Isso aí, Juliana Pois é. Flores levando Maravilhoso. amor e carinho para o Brasil, não é isso, Com Adri? certeza. E não é só flor, você sabe, né, Marcos? Se você sabe ou não. Eu soube, eu lembro que Ó, tinha até olha o na que tem. época cesta. Tem cesta, tem cerveja, tem vinho, queijo. tudo que você Ô, precisa. chocolate. aumentou o negócio. Não, É. é bem amplo, é bem amplo. É gigante. Pelúcia. E, ô Adriano, e como é que as pessoas fazem para achar a Juliana Flores? Bom, vai no seu celular, no seu smartphone, no seu iPhone, enfim, aonde você Onde quiser você acessar quiser. aí na sua internet, vai digitar lá www.julianaflores.com.br. Exatamente, você aí, ó, Juliana Flores, não erre, dê presente para quem você ama, procura com a Juliana Flores. Ela faz você sorrir e a pessoa que você ama também. Então é www.julianaflores.com.br. Às vezes a pessoa não tá nem comprando e os ET que você tá falando já estão comprando faz tempo. Muito Ó, tempo. Você que tá ó. perdido no barato aí. Você tá atrasado, meu filho. Vai lá presentear quem você ama, que a vida passa rapidinho. E é presente é com a Juliana Flores. Falei, tá falado. Obrigado, Obrigado, Adri. Mosquito. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, Deus Obrigado. abençoe. Valeu, um abraço. Deus Pode ficar abençoe. aqui, Adri, que nós Obrigado. vamos encerrar o programa. Muito obrigado, Marcos. Pô, obrigado vocês aí pela oportunidade, foi uma honra. Marcos, eu conversar queria com que você vocês. voltasse mais. Com Sei que você vai certeza. estar com esse projeto agora com o James Fox pra fazer a segunda temporada do deixa eu até tirar aqui, deve estar tampando teu rosto. Ah, desculpa. Com o James Fox pra segunda temporada do ET de Varginha. Eu queria que você voltasse com ele Com pra certeza. poder falar sobre o assunto. Com certeza. Ele, o Fred Mosh também lá do De Carona, vamos vir Puxa, aí. pode. Eu te agradeço muito aí. Pode vir a hora que você quiser, né, Adriano? Foi Com muito certeza. interessante. Pô, que legal, Suas redes Adriano. sociais, como é que te acha? Ô, legal. E tem lá o Instagram, né? Pra quem quiser É. me seguir lá, é o @lealmarcoaurélio, Aham. né? E eu tenho um canal no YouTube também, um canal humilde, que a gente coloca todas as nossas entrevistas, assim, que a gente faz com testemunhas, vídeos de OVNIs, E casos tal, ufológicos. É canal Marco Leal UFO. Canal Marco Leal UFO. Ah. Aí vocês podem encontrar o nosso trabalho lá. Gente, segue o Marco Leal e segue a gente também em todas as redes sociais, em todas as plataformas digitais, podcast do Mosquito. E você sabe que semana que vem nós vai estar com uma super entrevista, como foi com o Marco Leal aqui, com o Marco Aurélio Leal. Semana que vem estaremos de volta. Fiquem com Deus e até lá. Obrigado, Adri. Obrigado. Tamo junto, Valeu, espero obrigado. vocês. Um abraço, obrigado. Eita porra.